A paz do Senhor, minhas irmãs e leitoras da Ruth Companheira. Estamos aqui neste dia de hoje para dar início a mais uma leitura da Palavra do Senhor. E já no livro de Gênesis 36 e o 37, que são as leituras que vamos estar acompanhando nesse dia de hoje. E o livro de Gênesis 36 vai falar sobre a descendência de Esaú. Esaú, que é Edom, que era pai dos Edonitas. A gente vê que mais para frente os Edonitas vão ser inimigos do povo de Israel. Isso nos lembra que desde quando o Senhor falou com a Rebeca, que dentro dela haveriam duas nações, né? E eu vejo aqui que Esaú, ele se mostrava a não querer, né, seguir os caminhos do Senhor. Ao contrário de Jacó. Jacó sempre quis a primogenitura. E eles que me chamou a atenção, que foi Baal-Anã, né? Que já falava sobre Baal. Então, Esaú trilhou um caminho, né, diferente, se apartou de Jacó e, vamos dizer assim, ele criou, junto com suas mulheres pagãs, uma idolatria, né, que não agradava ao Senhor. E ali eu já vejo o cuidado de Deus na vida de Jacó, porque o Senhor, ele cuidou de Jacó para que Esaú se apartasse, né, dele. Jacó continuou habitando em Canaã, e ali Esaú foi para o Monte Seir, e ali ele habitou. E a palavra do Senhor fala, no versículo 43, o príncipe Magadiel, o príncipe Irã, estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Então, Esaú era pai dos Edonitas. Como eu falei, inimigos do povo de Deus futuramente, inimigos do povo de Israel, né? Jacó era Israel. E ali, mais para frente, nos capítulos adiante, a gente vai ver que um ficou contra o outro, né? Esaú, o povo de Esaú, que eram os Edonitas, serviram para bater bastante no povo de Israel. Mas o que eu quero chamar a atenção resumir sobre isso é que muitas das vezes tomamos atitudes igual Esaú. Tomamos escolhas erradas, fazemos escolhas erradas que nos afastam da presença de Deus, das promessas do Senhor. A promessa poderia ter vindo sobre a vida dele, né? Mas por ele trilhar caminhos que não eram caminhos do Senhor, ele foi abençoado, sim, materialmente. Mas espiritualmente, quem tinha a promessa, quem tinha a bênção era Jacó. E isso nos traz uma lição sobre as nossas escolhas, sobre as nossas atitudes que nos afastam daquilo que o Senhor preparou para nós, e de escolhas erradas. Esaú, ele se casou com mulheres cananeias, mulheres que não eram da vontade da parte do Senhor. Ali ele teve que se apartar, né, viver longe. Eu vejo nessa parte o cuidado do Senhor para com Jacó, né? Porque quem sabe mais para frente, eles poderiam até tomar a terra que o Senhor já tinha dado a Jacó. E futuramente o povo de Israel não poderia habitar ali. Mas o Senhor já tinha todo um plano. O Senhor já tinha todo um cuidado com o povo de Israel, com os filhos, com a descendência de Jacó, né? E ali o Senhor abençoou Jacó grandemente. Vamos para o capítulo 37, que vai falar sobre os sonhos de José. A palavra do Senhor fala que José era um menino amado, ele era obediente ao seu pai, ele obedecia, ele respeitava a quem era filho da mulher que Jacó amava, né? E a palavra do Senhor fala, no versículo 5, teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais.
José chegou diante dos seus irmãos para lhe contar o sonho. A palavra do Senhor fala que os seus irmãos tinham ciúmes, inveja de José, porque José era amado de seu pai. José era aquele que Jacó enviava para cuidar dos seus irmãos, e ali traziam notícias de seus irmãos. E seus irmãos não gostavam, porque eles achavam que José, eles falavam tudo que eles faziam para o seu pai. E ali, a palavra do Senhor fala que eles tinham ódio, eles odiavam a vida de José, por esse motivo. E a palavra do Senhor fala que o pai deles fez uma túnica muito linda. E ali, aonde acendeu ainda mais a ira dos seus irmãos, porque aquela túnica significava para eles, né, vamos dizer assim, que José seria o chefe da família, né, o escolhido de seu pai. E ali os seus irmãos ficaram muito enciumados, muito, sabe, com inveja do seu irmão. E a palavra do Senhor fala que eles ficaram com mais raiva ainda quando José chegou diante deles e contou o sonho, em que o fecho deles se inclinava diante do feixe dele, né? E ali aborreceu ainda mais os seus irmãos. Isso nos deixa um ensinamento, que tem coisas que o Senhor nos revela, tem coisas que o Senhor nos mostra, que não é para todas as pessoas que nós devemos contar. Porque tem coisas que é só nós e Deus. Porque nos dias de hoje é muito difícil a gente torcer pelo irmão, falar, não, você vai conseguir, não, se Deus te mostrou, Ele vai fazer, né? E a gente tem que ter essa união. Não pode, minhas irmãs, ouvintes da palavra do Senhor, não pode haver esse ciúme, essa inveja no nosso meio, né? Às vezes um irmão está sendo abençoado, um irmão está sendo abençoado por Deus, sabe? Assim como José estava sendo amado pelo seu pai, porque ele era um filho obediente, um filho que sempre estava ali fazendo tudo que seu pai mandava, um filho que dava alegria ao seu pai. E assim somos nós na presença do Senhor. Nós temos que alegrar o nosso Pai que está no céu. A gente tem que obedecer à sua vontade para que nós sejamos abençoados, né? Mas que nesse dia de hoje essa palavra venha nos trazer um alerta, porque muitas vezes vai nos tirar como louco. Isso não vai acontecer na vida dela, ela tá louca. Às vezes é isso que acontece, né? E a gente tem que ter esse entendimento, tem que ter essa sabedoria de saber que nem todos vão torcer pela nossa alegria, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte diante do Senhor. Nós temos que amar os nossos irmãos, né? Se a gente vê que tem alguma coisa acontecendo, a gente se privar mais, né? Na presença do Senhor, porque tem coisas que a gente não tem que contar. Se a gente for ler o capítulo todo de 37 de Gênesis, a gente vai ver que ali José foi jogado no poço, José foi vendido, tudo por ciúmes, inveja, tudo por, sabe? E a gente tem que ter esse cuidado no nosso meio, principalmente nos dias de hoje, que tá tão difícil a gente lidar com as pessoas. A gente tem que ter esse cuidado com o nosso irmão. A gente tem que ter esse cuidado de não a gente querer mostrar muita coisa também, porque às vezes aquele irmão tá ali, também tá triste, tá buscando, tá orando, e às vezes não tem essa maturidade para entender, né, certas coisas, quando Deus abençoa a vida do seu irmão que tá do teu lado. Então a gente tem que ter esse cuidado, igreja, a gente tem que ter esse cuidado com os nossos irmãos, amém? Eu espero que as irmãs tenham sido edificadas nessa palavra
E assim como o Senhor falou ao meu coração, através dessa palavra, eu espero que o Senhor tenha falado ao coração na vida de cada uma das minhas irmãs e de cada uma que está ouvindo, a cada um que está vendo esse vídeo no dia de hoje. Vamos ter esse cuidado, vamos ter esse zelo pelos nossos irmãos, vamos amar mais, vamos colocar essas coisas de lado, inveja, ciúme, né? Porque isso acaba destruindo a comunhão, a igreja do Senhor, né? E o Senhor não se agrada. O Senhor, ele se agrada de um filho obediente, de um filho, né, que alegra o seu coração. Amém? Que Deus abençoe. E eu espero que essa palavra tenha falado aos corações das minhas irmãs.